Olá, eu sou o Igor Gomes. Hoje eu vou falar sobre um pouco de lógica de programação e algoritmo, certo? Esses dois praticamente caminham juntos. O que seria a lógica de programação? É a capacidade que o programador tem em resolver determinadas situações. Ou seja, ele tem um problema e precisa resolver logicamente. E para resolver esse problema se utiliza o algoritmo, que é a sequência de passos para resolver esse problema. Um exemplo simples seria descrever uma pessoa para mascar um chiclete, por exemplo. Os passos para poder mascar o chiclete seria: pega o chiclete, desembrulha o chiclete, põe o chiclete na boca, masca o chiclete, joga o papel fora. Depois que mascou o chiclete, joga também o chiclete fora. Veja, essa foi uma sequência simples que resolveu um problema e um algoritmo ao mesmo tempo. É uma sequência lógica de programação. Vamos ser um pouco mais prático, tá bom? Eu vou utilizar aqui o Visual G, que é uma linguagem mais próxima da gente e fica mais visual e fácil de entender. Bom, aqui eu vou utilizar duas variáveis. Vou chamar aqui a variável A e a variável B. As duas serão do tipo inteiro. Ok? E eu quero que o usuário me informe essas duas variáveis, certo? Então eu não vou receber ela diretamente, eu vou pedir para alguém digitar essas variáveis. Como que eu vou fazer isso? No Visual G basta eu colocar aqui um escreva valor 1, 3 pontos, espaço, fecha. E aqui um layer para você receber a variável, que seria a variável A, e vou repetir novamente a mesma condição. Escreva valor 2, pontos, aspa, fecha, leia, variável B. Ok? Pronto, acabei de receber dois valores e quero verificar se esses valores são ímpares. Aliás, eu quero imprimir na tela a palavra são ímpar. Ou seja, para que eu escreva na tela a palavra são ímpares, eu tenho que afirmar que os dois valores são ímpares. Se caso uma das variáveis não forem ímpar, ele vai me retornar uma outra condição, vai dizer que não são ímpares, certo? Vocês estão entendendo bem, não é? Olha só, aqui eu só vou imprimir na tela, ou seja, mostrar um texto na tela, se as duas variáveis são realmente ímpares. No caso de uma delas não serem ímpares, não irei imprimir na tela o texto são ímpares. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma estrutura condicional. Que estrutura seria essa? A estrutura SI, que é a estrutura básica de condições. Ou seja, se abre parênteses, abre mais um, se a variável A mod 2 for diferente de 0, ele é ímpar. Dar uma explicada aqui, tá certo? O que seria esse mod? O mod ele vai estar mostrando somente o resto.
certo? Na divisão eu tenho o resto, o quociente, certo? O mod ele só vai estar pegando o resto da divisão. Se no caso do resto tiver qualquer outro valor, ele vai me retornar a condição dizendo que é falsa a condição, certo? Eu vou escrever aqui ao lado um exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui 5 dividido por 2. Qual seria o resultado aqui? Eu teria aqui 2,5, correto? No mod ele está fazendo o seguinte: quando eu faço a divisão de 5 por 2, o que ficaria abaixo do 2 seria o 2, e aqui sobraria 1, correto? Que aí no caso, dividindo novamente por 2, ia ficar 0, e aqui 0,5, correto? Ou seja, na divisão de A mod 2, eu só quero saber qual foi o resto. Eu não vou fazer essa segunda divisão aqui para ele me dar o resultado geral, até porque é uma variável inteira também, certo? Então vamos fazer novamente com a variável B a mesma condição, certo? Aliás, vamos repetir aqui, ó. Se a variável A mod 2 for diferente de 0, é um valor ímpar, correto? E se a variável B mod 2 for diferente de 0, também será ímpar. Caso contrário, não é ímpar. Ok? Então, se essa condição for verdadeira, escreva as variáveis A e B são ímpares. Ok? Sempre colocando em si. Então, recapitulando, eu vou receber dois valores, A e B. Os dois têm que ser valores inteiros. E eu vou conferir se a divisão desses valores por 2 é igual a 0 ou diferente de 0. Se for diferente de 0, ele vai atender a minha condição e imprimir na tela. Vamos executar. Pronto. O usuário ele vai digitar aqui os valores, certo? Ou seja, vou dizer que o primeiro valor vai ser 3 e o segundo valor 5. Ele vai chegar aqui e fazer a divisão e a comparação para saber se a divisão por 2 é diferente de 0. Se for, ele vai atender a minha condição. Vamos ver se ele atende. As variáveis A e B são ímpares. Digamos que eu utilize outros valores. Vamos ver se ele vai atender a condição. Eu tenho aqui 2 e 3. Certo? A gente sabe que 2 é par e sabe que 3 é ímpar, não é isso? Mas eu quero fazer a verificação, ter certeza realmente se 2 é par ou ímpar. O mesmo acontece com 3, se ele é par ou ímpar. Vamos dar um enter aqui. Veja, ele finalizou o programa e não mostrou o texto. Por que ele não mostrou esse texto? Porque ele não atende a condição para executar o programa. Ou seja, o programa não, a estrutura condicional, certo? A estrutura condicional ela só vai mostrar o que tem dentro se atender à condição verdadeira. Entenderam essa parte?
estou finalizando aqui e provavelmente vou falar um pouco mais sobre só lógica, tá certo? Para poder a gente entender melhor essa parte da lógica de programação. Obrigado, até a próxima.